Parabéns, super legal. maravilhoso, lindo, tecnológico, linda, incrível hein? que a gente tem a partir de agora. Que coisa linda, hein? Parabéns, um ótimo dia, um cenário maravilhoso, você merece. O público que assiste a gente durante esses 17 anos de programa, eles merecem também essa qualidade. Ao Grupo Bandeirantes, a nossa gratidão, porque realmente é um cenário maravilhoso. Eu passei por algumas mudanças de cenários dentro do jogo aberto. E com certeza esse vai ficar para a história. Eu tô me sentindo como estreia em Copa do Mundo. Parabéns. E olha Vambora. que você já tem um pentacampeonato Parabéns. eterno, hein, Dedê? Bora, Loirão. Que seja assim, mais uma grande chance para o jogo aberto expandir, crescer, trazer novidades, melhorias. Muito legal. Agora, tudo isso a seleção ajudou ainda, né? Porque a vibe tá lá em cima, a torcida também. Todos felizes porque convenceu. A primeira atuação da seleção brasileira sob o comando do Dorival Júnior não foi pragmática, não foi um acaso, foi bem montada, bem jogada. Os atletas assimilaram o que ele queria e vencemos uma seleção poderosa, a Inglaterra. Agora vem a Espanha, lá em Madrid, no Santiago Bernabéu. Mas por enquanto, Endrick e os jogadores brasileiros celebram esse feito. Vamos dar uma olhadinha agora. a partir desse telão gigante, Dedê. Eu me dava bem aqui no gol, hein, amiga? Saía na cara do gol, só Nem o chapava. Ronaldo. A seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo. E eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. Mas também não podemos perder o principal, que é apenas um início de trabalho. E isso não pode ser um balizador desse momento. Temos coisas aí importantes a corrigirmos e buscamos aí um melhor equilíbrio. Pela seleção, é muito importante para mim, para minha família, para todas as pessoas que estão realmente comigo. Foi um gol muito importante para mim, mas quando eu fiz o gol, só conseguia pensar no gol, não conseguia fazer mais nada dentro de campo. Isso me atrapalhou um pouco no jogo. Infelizmente perdi o gol e acho que isso me prejudicou um pouco, mas creio que é normal. Endrick também chamou a atenção da imprensa internacional e foi destaque em jornais espanhóis e ingleses. O Brasil venceu pela primeira vez a Inglaterra aqui neste novo estádio de Wembley. A última vitória havia acontecido há quase 30 anos, em 1995, ainda antes da reforma. E quem fez a festa e barulho aqui nas arquibancadas foi a torcida verde-amarela. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção ela precisa de um pouco de organização e dentro dessa organização é que os jogadores têm a liberdade, é o que eu costumo falar também. Então o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho, eu acho que foi importante. Mentalizando você entrar no jogo, né? Os espaços que teriam para mim poder jogar. E foi isso que eu fiz desde o começo. Para mim é muito importante ter marcado esse gol. E como eu falei ali, agora é em busca da segunda vitória no Bernabéu. A equipe de Dorival viajou para Madrid neste domingo, onde faz outro amistoso na terça-feira contra a Espanha no Santiago Bernabéu. O foco é a preparação para a Copa América deste ano e principalmente a Copa do Mundo de 2026. Olha, a mesma sensação que nós estamos aqui no Jogo Aberto, Casa Nova, a estreia de um cenário grandioso. Eu imagino que tudo isso, essa ansiedade, essa vibe boa, passou pela cabeça tanto do Dorival quanto da seleção em si, dos jogadores que saíram como titulares, dos que entraram e o que entrou no caso do Endrick, que fez toda a diferença, fez o gol, sendo celebrado pela mídia espanhola, pela mídia inglesa, pela mídia europeia. A gente tem, inclusive, aqui, depois para mostrar com calma, já algumas ilustrações. O Endrick em todas as capas mais famosas lá na Europa, dos jornais, periódicos. E aqui a gente está mostrando o lance da partida. A Inglaterra, no primeiro tempo, foi para cima, tinha a posse de bola, deu algum trabalho, mas as chances mais efetivas começaram com a seleção brasileira. O Vini, o Rodrigo, o Paquetá com bola na trave, todo mundo já poderia ter aberto o placar antes. Que estreia boa pro Dorival, né? A personalidade, ele tá fazendo uma reformulação na seleção brasileira. A gente precisa, obviamente, ter paciência, também não se empolgar tanto com a vitória contra a Inglaterra, mas também, se caso vir uma derrota, também não criticar tanto a seleção, porque a gente está nesse período
E nesse processo de ver uma seleção nova, você citou alguns jogadores do meio de campo que foram protagonistas. O João Gomes, por exemplo, assim, um pitbull ali no meio de campo, em todos os momentos, ele estava em todos os cantos do campo, dando liberdade para o Bruno Guimarães, que também fez uma partida muito interessante. Beraldo, que parece que joga na seleção há um tempão, parece que está no futebol europeu há um tempão. Tranquilidade. O Fabrício Bruno jogou muito, muito bem, a linha de defesa se comportou bem. E uma vitória diante de uma seleção que vinha aí de 8, 9 jogos sem perder. Então o Brasil quebra essa invencibilidade da seleção da Inglaterra, que é uma seleção também do meio de campo para frente mais jovem, mais dinâmica, mas o Brasil fez frente, jogou de igual para igual e agora enfrenta também uma outra seleção, que é a seleção espanhola, que também vive esse momento de reformulação, jogadores mais jovens, um treinador também assumindo a seleção recentemente. Então vai ser mais um grande jogo, mais um grande teste para a seleção brasileira. E vale também destacar a coragem do Dorival, que, por exemplo, colocou uma linha de defesa praticamente inédita, com exceção do Danilo. O Wendel, não é que já tinha sido convocado, mas não tinha jogado. Então, o Wendel jogando, o Beraldo, Fabrício, Bento, e aí o João Gomes, que conhece bem o futebol inglês, sabe como funciona. E o Paquetá, que talvez tenha sido o nome mais comentado depois do Endrick, obviamente, porque o Paquetá fez muitas faltas, claro, precisamos combater um meio-campo tão bom quanto o da Inglaterra, mas ele foi para cima, articulou, teve bola na trave, apareceu, estava com muita fome de bola. Ele está eu acho que ele quis mostrar para o treinador e mostrar, acho que para o modo geral, né, para o torcedor, que ele realmente merece estar na seleção brasileira. O fato dele jogar lá no futebol inglês, o meio de campo, atua no futebol inglês, ele estava muito dinâmico. O Paquetá, como ele tem a bola, ele é um cara criativo, mas sem bola ele evoluiu muito por causa justamente do futebol que ele pratica num lugar que exige esse comprometimento sem bola. Então a seleção brasileira, no geral, a movimentação, eu acho que assim, o sistema defensivo muito bem organizado. Pelo primeiro jogo do nível que foi contra a Inglaterra, eu acho que a seleção brasileira no sistema defensivo se comportou muito bem. E no meio de campo para frente, muita movimentação, muita mesmo. A seleção brasileira teve a primeira oportunidade justamente numa criação ali do Paquetá. O Vinícius Júnior acabou perdendo de cara com o goleiro. Num geral, uma boa estreia. De repente faltou um pouquinho mais de liberdade, de personalidade para os laterais, ali, enfim, um 2 contra 1 na linha de fundo, acho que faltou um pouco disso, mas no geral a seleção brasileira fez uma boa estreia com o Dorival. Agora a pergunta que fica é a seguinte: para o jogo contra a Espanha, Endrick titular, sim ou não? Tiraria o Rafinha, por exemplo? Não? Eu acho, Loirão, que ele vai repetir o time titular, o time que jogou contra a Inglaterra. E aí, para um segundo tempo, acho que é necessário a gente ver o Endrick atuando no Bernabéu, que vai ser sua casa aí para os próximos anos.